Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Olá, aqui é Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ale? Tudo, eu tô com ela, a Ellen Oliveira. E bem-vindos ao podcast. Tudo ótimo, Ellen. Você? Tudo bem também. Estamos num cenário diferente hoje, porque a casa já está sendo totalmente desmontada, então a gente já ficou sem cenário do lado de dentro. Então, por isso hoje está mais descontraída, aqui uma conversa de sofá mesmo. Sim, a casa está sendo já toda desmontada. A Miazinha que olha as prateleiras dela ali, que ela tinha acesso aos quartos através das prateleiras por buracos por cima. E agora a gente tirou esse acesso, então ela fica olhando para a parede e miando, dá uma dó. Cadê a prateleira que estava aqui? Sim. Mas bom, hoje a gente não vai falar de mudança de casa. Não. Em breve estaremos na casa nova, fazer um tour, alguma coisa assim. É isso aí. A galera vai poder conferir. Mas hoje a gente vai falar de cães que enjoam da comida. Por que isso acontece? Olha, assim, eles enjoam da comida, ao contrário do que muita gente fala por aí. Fala, não, cachorro não enjoa, eles enjoam sim. E eles enjoam porque, podem enjoar, né? Porque é um mecanismo de defesa. Por incrível que possa parecer, é um mecanismo de defesa em que o animal evita, muitos animais, inclusive a gente, evita ficar repetindo demais alguns alimentos ou comer em excesso um tipo de alimento só. Porque isso pode ser perigoso do ponto de vista de intoxicação e do ponto de vista de falta de alguns nutrientes adequados. Então, quando a gente fala assim, põe, né, o prato colorido, ou põe um pouquinho de cada coisa e tudo mais, esse conselho é quase que o que a gente tem instintivamente de fazer, que é evitar se concentrar só em um alimento, porque seria muito fácil a gente se intoxicar. Vamos dizer, eu estou comendo muito amendoim, todo dia amendoim. Os amendoins têm, por exemplo, aflatoxina. E se eu comer muito, eu vou ter um câncer de fígado, por exemplo, por causa do Aspergillus flavus, que é um fungo que é venenoso, e se você sempre come, você vai ter um problema. Ou você pode ter a falta, por exemplo, de um determinado aminoácido, alguma coisa, que aquele alimento específico não tem, e se você estivesse balanceando, ou se estivesse com mais opções, o corpo saberia, tiro mais disso aqui, tiro mais disso. O corpo é muito inteligente, ele vai tirando. Agora, se você não der variedade para ele não consegue fazer essa extração calculada. Então não é uma frescura dos cães, e é uma coisa que realmente acontece por uma necessidade ali biológica. Isso, é uma coisa que acontece que não necessariamente uma necessidade biológica, né? Ele é quase que uma seleção da etologia, do comportamento do animal de se comportar dessa forma. Os que se comportavam dessa forma, eles tinham menos chance de serem contaminados ou de ter nutrientes faltando. Então, eles evitam isso para não ter problemas biológicos. Agora, o interessante é que a própria biologia deles é que deflagra ou inicia alguns desses comportamentos de enjoo. Por exemplo, você coloca aqui uma ração e você tira, e fizeram esses estudos, tá? Você tira um determinado aminoácido. Então, não vai ter um aminoácido que seja essencial para um ratinho, por exemplo. Você vai dando essa ração sem esse aminoácido. Chega uma hora que o organismo dele percebe que está faltando esse aminoácido e faz ele enjoar deste sabor dessa ração. Vamos supor que você tenha colocado um palatabilizante com gosto X. O ratinho ele não consegue saber se aquele aminoácido está faltando ou não, porque aquele aminoácido não tem gosto. Mas ele consegue ver o gosto X daquele alimento que você colocou, artificial. Aí você põe esse X em uma outra comida completa. O que vai acontecer? Ele não vai querer a comida completa, porque ele associou que aquele gosto X tem falta de aminoácido. Mas ele não sabe que tem falta de aminoácido. A única coisa que ele sente é um enjoo. Não quero mais comer isso. Isso está me fazendo mal. E aí vai para a outra comida. Não sei se deu para entender. Deu. Né? Uhum. Então, assim, a biologia, né, ou seja, vamos dizer, o organismo ele percebe que está faltando alguma coisa e o jeito do organismo mudar o comportamento do animal é fazendo com que ele sinta mal quando ele vê aquele alimento. E isso é o nosso enjoar. Sim, é de acordo com o que ele consegue identificar, né?
ali em cada alimento. Isso, exatamente. Mas, às vezes acontecem erros. Às vezes o alimento está bom, mas o animal está passando por uma dor de barriga. Ele está fazendo quimioterapia, por exemplo. Aí o que o organismo faz? Ele acha que é comida, como se ele achasse que é a comida que está fazendo mal. Então o animal está se sentindo mal e vem aquele gosto, né, e tal, e aí depois ele não vai querer comer. Muita gente em hospital não quer comer a comida de hospital, né, imagino eu, que muitas vezes não é só porque a comida não é boa, que geralmente não é boa, mas é porque você associa o mal-estar que você está doente com aquela comida. Chega uma hora que você olha para aquela comida, né, e porque tem pouca variação. Tem alguns alimentos que a gente parece que não enjoa nunca. Tem outros que se você comer demais... Eu fiz uma propaganda uma vez de chocolate. Não era propaganda de chocolate. Eu estava gravando e falava que chocolate é ruim. Falava para os cachorros. Aí eu mordia... a gente adora chocolate e tal, mas os cachorros não. E eu tive que fazer essa cena algumas vezes. O que aconteceu? Eu passei mal por causa do chocolate. E aí eu fiquei... acho que uns 3 meses, sem conseguir comer um pedacinho de chocolate. Me dava vontade de vomitar. Nossa. Né? Por quê? Porque meu organismo viu, a gente vai ter que fazer esse cara odiar chocolate. Ó, que louco, olha quanto que ele comeu. Né? E aí não é bom a gente exagerar e o nosso corpo às vezes nos ajuda, né? Sim. Só completando essa história aí da propaganda de chocolate, eu já vi bastidores de propagandas de comida assim, que hoje em dia os atores não comem mais. Então, propaganda de pizza, caixas e caixas de pizza, eles dão uma mordida na pizza, se o diretor não gostou, eles gospem a pizza e fazem de novo, mas não engolem. Assim. Tá certíssimo. Eu não tinha essa experiência, agora eu vou cuspir também. Chocolate é uma delícia. Pá, pá. Né? E aí o que acontece? Se vaza um pedacinho desse vídeo, a pessoa fala, ele odeia chocolate, é mentira. E na verdade... não é isso, né? Então o cara vai estar fazendo propaganda da pizza e tá cuspindo a pizza. Né? Mas então, se algum videozinho vazar, tem que entender o contexto. Né? O cara tá cuspindo a pizza porque... tá comendo 40 pedaços. 40 pedaços, porque tem que refazer o take, né? Sim. E quais são os sinais de que o cão tá enjoando da comida? Olha, a palatabilidade ali, né? Então, assim, um alimento é palatável, ele, para o cachorro, para aquele indivíduo, é palatável quando o animal mostra interesse em comer. Então, se o cachorro demonstra um interesse para comer e ele vai perdendo esse interesse, ou ele olha, e tem alguns que, mais do que perdem o interesse, você vê que eles estão com apetite. Você pega alguma comida, eles estão com muito apetite. Mas aí você coloca a comida deles, eles às vezes até viram a cara e às vezes dão até um sorrisinho, tá? Faz assim, que é um comportamento quando eles fazem quando eles vão vomitar. Mas isso quando já tá... é assim, o organismo já falou, não come mais isso e o cachorro não tem opção e ele vai comendo. Aí chega uma hora que ele faz assim, às vezes você vê a barriga dele indo para dentro assim e virando a cara. É um dos sinais de que aquele estímulo está causando enjoo no cachorro. Né? Mas na maioria das vezes o que a gente vê é um interesse cada vez menor na comida e um interesse gigante em qualquer outra coisa que tenha pela frente. Mas muitas pessoas erram e elas acham que o cachorro enjoa quando na verdade ele está mais seletivo. Isso acontece quando o cachorro ganha peso ou, obviamente, quando ele está doente, quando ele está fraquinho, e aí ele fica mais seletivo. Se ele está passando mal, ele não vai querer comer qualquer comida, né? Se ele está com febre, se é uma fêmea que está prestes a parir, ou em algumas fases do cio, ou então quando o cachorro está com ansiedade de separação, tudo isso aí é normal, ele perdeu o apetite. Mas se está numa situação normal e você vê que ele começa a perder o apetite, não querendo comer aquela comida, provavelmente é esse enjoo, esse mal-estar de olhar para a comida e não querer mais. Né? E por que isso acontece? Um cão que gosta de uma comida e de repente ele começa a rejeitar aquela comida, ele parece estar enjoando. Pode ser um instinto dele de que você está dando a mesma coisa com o mesmo sabor, do mesmo jeito e tal, ele vai ter
um instinto que eu digo movido aí por sensações internas mesmo. Então o organismo percebe que aquela mesma comida pode estar faltando algum nutriente, ou pode estar tendo uma intoxicação, ou simplesmente pode ser a mesma coisa por muito tempo, e aí o organismo dele vai pedir para ele comer uma outra coisa. Mas tem os casos de cachorros que têm uma certa intolerância a algum alimento, ou uma alergia. E o que acontece? As pessoas acham que a alergia de pele, às vezes não tem nada a ver com a comida. Ou um refluxo, ou alguma outra coisa, acho que não tem nada a ver com a comida. E às vezes é uma intolerância a algum alimento, né? Ou porque ele não produz determinadas enzimas e ele tem dificuldade de processar aquilo, ou porque o corpo, e aí é mais uma alergia, o corpo encara aquele alimento específico como um alérgeno, como se fosse alguma coisa perigosa, e aí o sistema imunológico dele ataca. Tudo isso, várias das coisas costumam começar a gerar inflamação no aparelho digestivo, né, no trato digestivo, e essa inflamação vai causando um desconforto, e de um jeito muito inteligente da natureza, faz com que ele associe aquele desconforto com aquela comida. E aí o animal vai tentar comer outras coisas, né? Uhum. Agora, assim, tem que... Vamos supor que eu estou fazendo uma quimioterapia no meu cachorro e ele começa a enjoar de um alimento, mesmo que eu sei que está tudo bem com o alimento, se eu não trocar de alimento com os cuidados necessários, pode ser que esse mal-estar dele piore, porque é como se o organismo falasse, não come isso, e ele vai lá e come. E aí o organismo dá mais uma piorada no estímulo. Então, ao meu ver, se a gente tem possibilidade de trazer um conforto maior para o animal, mudando a comida de uma forma que não vai fazer com que o cachorro passe mal pelo alimento novo, e aí tudo bem. E o que pode causar uma mudança de comportamento em relação à comida? Se a gente deixar o cachorro escolher completamente um alimento, ele não vai balancear corretamente, provavelmente. Então ele não vai pegar um pouquinho do que ele precisaria, tá? Então ele tem um mecanismo de fazer isso, mas não é um mecanismo sem falhas. E por que isso acontece? Porque tem alimentos que na natureza... Então o cachorro ele evoluiu de um animal muito parecido com um lobo. Tá? Um lobo, tá. E aí ele foi vivendo perto dos seres humanos, comendo restos e tudo mais, e sendo alimentado. E não tiveram todas as pressões evolutivas no sentido de que determinados alimentos tinham tanto em fartura que ele não comeria. Então, o que acontece? Quando ele escolhe as coisas muito gostosas. Mas as coisas muito gostosas que não tem muito na natureza, ele não aprende a parar de comer, tá? Seria igual a gente comer gordura, açúcar, a gente vai exagerar, porque são alimentos que são muito importantes ou vantajosos na natureza para a gente, e aí a gente acaba comendo demais. Água que já tem mais fartura, é muito difícil uma pessoa beber a água demais. Então são coisas que a seleção natural não teve que falar chega, para de comer. Então, coisas que são muito difíceis ou são muito importantes, às vezes a gente não tem esse treino. Eu vou dar um exemplo em planta, né? Temos uma plantinha aqui. Qualquer plantinha que você colocar, ela vai em direção à luz, tá? E às vezes você tem uma planta aqui como essa que não pode tomar muita luz, não pode ser sol direto. Você planta num lugar, em vez dela ir para a sombra, para onde ela estaria melhor, ela vai para a luz. Porque na natureza, onde tem luz, está todo mundo brigando pela luz. Então ninguém vai se esconder da luz. E aí nenhuma planta se esconde da luz. Ela vai e morre. Então qual que sobrevive? A que estava no escuro. Aqui porque está todo mundo competindo na natureza, né? Então uma que vai para o escuro, as outras fecham e depois mesmo se ela quiser ir para a luz, não dá mais. Então é assim, toda a sua energia vai para a luz. Toda a sua energia vai para a luz. E se você plantou no meio de um gramado que vai ter luz demais, ela vai esturricar, mas ela não vai se esconder. Então é a mesma coisa com o alimento, que você nunca teve que falar um não na natureza. Ninguém morreu de comer, por exemplo, uma frutinha doce demais quando você está
tá lutando pela sobrevivência. E aí a gente chega, tem açúcar, e a gente vai comendo cada vez mais açúcar e a gente se mata por causa do açúcar. Mas não tinha açúcar na natureza pra gente comer desse jeito. Sim. O score corporal tem relação com... Tem. Então, o que acontece, né? A palatabilidade, o que vai fazer, né? A vontade de comer do cachorro é regulada por diversos fatores, mas um deles é quanto que eu tenho de reserva. Então, vamos imaginar, né? Eu sou um cachorro, ou a maioria dos animais, né? Eu tô com uma reserva grande de gordura, e aí o score corporal é o cachorro, em vez de estar com a cinturinha, ele tá mais balãozinho, ele vai ser mais seletivo para comer. Por quê? Porque como ele não está passando fome, ele pode se dar ao luxo de escolher os nutrientes que são mais adequados, teoricamente, se ele estivesse na natureza. Então ele não vai comer qualquer porcaria, ele vai selecionar melhor o que ele vai comer. Ah, meu cachorro é gordinho e tem um super apetite. Sim, ele é gordinho porque ele tem um super apetite, e o fato dele ter aumentado o score corporal, às vezes não é suficiente para ele parar de querer comer tudo. Mas se ele tivesse com o score corporal adequado para a saúde dele, que é uma cinturinha, ele comeria ainda mais coisas. Não é só em quantidade, mas em coisas que ele não comeria. Tá? Então, às vezes a pessoa fala, ele é malandro, ele só não quer comer a ração. Bom, a ração seca, em comparação com um bife, ele vai preferir... 99% dos cachorros vão querer o bife. E não é porque ele está sendo malandro, né? Aí é o seguinte, se o cachorro está comendo demais, vamos dizer assim, muitos vão recusar a ração. Mas se ele voltar para o score corporal adequado, ele vai voltar a comer a ração dele. Se ele comia numa boa. Os cães, eles comem por prazer, ou porque eles precisam, ou por causa dos dois? Tudo que os animais fazem, e praticamente tudo que a gente faz, é ou para evitar um desconforto, ou para gerar um prazer. Então, quando a gente olha do ponto de vista do organismo, o organismo precisa da comida. Mas como que o organismo comunica o cachorro para ele comer? Dando um desconforto ou um prazer. E às vezes as duas coisas. É o desconforto da fome junto com o conforto do prazer. E o conforto do prazer o que é? O gosto gostoso. Quando você engole, você também relaxa e sente prazer. Por isso que quando a gente às vezes está nervoso, está tenso, a gente vai lá e come. Ou quando a gente está com fome, eu preciso comer. Da onde vem esse desespero? De um desconforto que o seu estômago, né, o seu organismo, não é seu estômago. Então, por exemplo, quando sua glicemia abaixa, né, você não tem nada no estômago, não tem nada vindo do estômago, sua glicemia está baixa, vai vir uma vontade louca de comer, como se você fosse morrer, né? E aí quando você come uma coisa que você está com fome, além de aliviar, fala assim, a fome é o melhor tempero. Você vai sentir a comida mais gostosa. Você vai comer coisas que você não comeria, talvez, se não tivesse com fome. Então, eles a mesma coisa. A gente tem uma consciência de que a gente precisa comer, a gente precisa comer um alimento balanceado e tudo mais e tal. Eles não. Se eles não tivessem um desconforto ou um prazer em comer, eles não comeriam. Não é porque, eu tenho que comer para sobreviver e tal. Não é nada disso. É um negócio ali a curto prazo. Tô com esse desconforto tal, e eu como, nossa, que gostoso, parou esse meu desconforto, e então isso é um que a gente chama ali de quase que o organismo fazendo com ele um reforço negativo, né, e uma recompensa. E para finalizar, por exemplo, eu sou um tutor e tenho um cachorro e eu percebo que ele não tá mais querendo comer a comida, que ele tá enjoando. O que eu faço? Olha, se o cachorro está enjoando de algum alimento, a primeira coisa, a gente não deve desprezar esse comportamento, tá? Porque não é necessariamente frescura ou malandragem. Então, o que pode acontecer? Ele pode estar reagindo a uma seleção que foi feita naturalmente por milhares de anos para ele não comer a mesma comida, do mesmo gosto, do mesmo jeito,
né? Mas ele também pode estar já sentindo alguma coisa em relação a... De repente tem algum produto na ração que faça mal para ele, para aquele indivíduo, ou até para mais cachorros. De repente tem um ingrediente, né? Tem cachorro que tem alergia a frango, por exemplo. E aí ele vai ter essa sensação ruim. Essa sensação ruim pode ir passando para o gosto da comida e ele não vai querer mais. Então o que a gente deve fazer? Primeiro avaliar se ele não está tendo uma alergia, uma intolerância, se ele está digerindo bem os alimentos e tudo mais. E se eu consigo perceber o que é, eu troco. Então vamos supor, né, uma das piores coisas que pode acontecer é ele ser intolerante ou ter uma alergia, uma resposta muito forte, né, imunológica a frango. Por quê? Porque frango é uma das proteínas animais mais baratas que existe. E todas as rações, inclusive as que você vê ali, a não ser que esteja escrito ali só peixe, ou só salmão, ou só cordeiro, ou tal, geralmente tem frango também. E aí, um animal que tem alergia e tudo mais, ele pode não aceitar nenhuma outra ração, ou aceitar só por um tempo, e aí depois o organismo dele vai dar problema de novo. E aí, às vezes, a gente vai tendo que testar para ver que alimento que ele come. Tem alguns cachorros que eles desenvolvem alergia, intolerância e tudo mais muito rapidamente, tá? Então, eles estão comendo, isso estou dizendo pela prática mesmo, tá? Pela prática a gente vê, ele começa a ficar intolerante a um determinado alimento. Então, você tem que quase que fazer o contrário do que falam não trocar a comida, você acaba tendo que trocar. O que alguns veterinários vão fazer? Eles vão começar a tratar com antialérgicos, às vezes anti-inflamatórios, remédios para o cachorro não sentir náusea e às vezes remédio para o cachorro não ter diarreia. Mas aí, na minha opinião, se o mecanismo instintivo dele é para ele mudar de comida e se realmente a gente pode estar intoxicando o animal ou pode estar... A gente não tem certeza hoje nem dos alimentos que a gente come super frescos. A gente não sabe se aquilo lá não tem... não foi tratado com pesticida, não foi tratado com herbicida, porque tudo hoje quase é tratado. E tem muitas coisas, até fungos que estão aí na natureza podem acontecer. Então o cachorro começou a recusar um alimento, é bom parar. Na época é bom pelo menos investigar, mas a gente não deve ignorar essa inteligência instintiva deles, né? Na época dos petiscos, que vieram vários contaminados, o que acabou acontecendo? Tiveram pessoas que falaram assim, o que foi que você está rindo? O Bruno tá comendo uma minhoca. Ah, Bruno, uma minhoquinha uma saudável. Minhocona ali, uma bonitona. Você tem nojo? Ah, deu uma estranhada. Deu? Assim, Eu já comi minhoca. Tava demorando pra acontecer alguma coisa curiosa nesse episódio. Eu tava num programa da Fabiana Saba. E eu e a Luísa Mel, a gente tava lançando o Latte Show na época. Nossa. E aí a gente ia em vários programas da casa, que era a Rede TV, pra falar do Latte Show. E aí, numa das atividades lá que tinha que fazer, eram os desafios, eu tive que comer vergalho de boi. Sabe o que é vergalho de boi? Nossa, acho que eu não quero nem saber. Pênis de boi. Você mastiga o negócio e não desfaz, você engole, mas o que foi mais nojento foi a pizza de minhoca. Aí assim, uma camada grossa de minhoca com chocolate. E aí ela fica mostrando a minhoca assim quando você come, aí eu engolia, aí olha a inteligência do organismo, né? Minhoca não tem nada de errado você comer, até onde eu saiba, né? Proteína de minhoca. Falam que o hambúrguer do McDonald's é mentira, né? Mas falavam, né, que era de minhoca, tanto que aí vinha 100% bovina, por causa da história. Mas é o seguinte, como eu olhava e tinha um nojo daquilo, culturalmente, tudo, a gente não come minhoca, eu engolia, o meu organismo, ele fazia eu vomitar e ela voltava para a boca. Isso tudo gravando e aparecendo lá e eu ficando vermelho, engolia, voltava. Eu falei, não é possível, né? Aí eu engoli e ficou
só que eu fiquei com o esôfago super machucado, porque ficou uma guerra do meu organismo contra a minha cabeça. Não que minha cabeça faça parte do organismo, né? Mas vamos dizer assim, do esôfago sendo controlado. Então parte da minha cabeça estava falando pro esôfago, vomita isso, e parte eu estava falando, eu quero ganhar os pontos dessa brincadeira, eu não quero passar vergonha aqui. E então ficou um duelo, né? E aí quando a gente força um animal a comer, é meio que um duelo, né? Então ele vê, eu estou morrendo de fome, eu não tenho nada para comer, o meu tutor está com a comida na mão, né, tal, aí ele engole, mas aquele alimento provavelmente já não está fazendo bem para ele. De um jeito ou de outro, a digestão provavelmente vai ser alterada. Você ainda está com nojo, né? Vai ser alterada. Então, de uma maneira assim simples, vá trocando, respeite, vai trocando. Agora é o seguinte, tem alimentos que a gente troca de uma hora para outra e tudo bem, e tem alimentos que a gente troca de uma hora para outra e não, tudo bem. Tem cachorros que a gente tem que tomar mais cuidado. Então, por exemplo, se um cachorro está comendo ração seca por, sei lá, um bom tempo, e você vai mudar para uma outra dieta de uma hora para outra, ele está um pouco mais acostumado, né? E a ração seca ela vai ter uma variabilidade menor ainda. Então, quando eu mudar para um outro alimento, pode ser que a microbiota, os enzimas digestivos e tudo mais, dê um problema. E aí, para evitar esse problema, quando a gente muda, se a gente tem que mudar e tem que ser rápido, a gente vai diminuir a quantidade. Depois aumenta, vê que está tudo bem? Mas por quê? Porque se der gases, vai dar menos. Se der diarreia, vai dar menos. E fala, por que se der? Porque pode não dar nada, né? As pessoas que devem estar nos ouvindo, né, vendo, elas, nossa, eu ouvi falar tudo ao contrário, né? Que não podia mudar nunca, que eles não enjoavam e tudo mais. E aí, assim, tem muito embasamento científico no que eu estou falando, tá? Não é só a minha prática. Minha prática eu vejo isso muito mais do que eu gostaria, né? Inclusive com os meus cachorros. Mas tem muito embasamento. Esses estudos que eu falei são todos estudos científicos mesmo, que eles mudam mesmo a ração, tiram um aminoácido, põem uma coisa que faz mal, tratam o bicho com quimioterapia e vê que ele passa a recusar aquele alimento. Né? Se ele está recusando aquele alimento e ele está comendo sem vontade, já dá para ver que muda os enzimas digestivos e ele não vai digerir muitas vezes tão bem aquele alimento. Então, assim, na dúvida, pode pesquisar que vai encontrar os trabalhos. Sim, eu acho que surgiu mais uma dúvida, eu falei que era a última, mas agora acho que é a última mesmo. Se o cão está comendo uma ração que tem todos os nutrientes que ele precisa, mas ele só come aquela ração, não come nada de diferente, não tem um petisco, ele pode enjoar por conta do sabor? Pode, porque você imagina o seguinte, né, que pensa a inteligência da história por trás, que é o quê? Eu comer o mesmo alimento tem uma chance maior de eu intoxicar ou de faltar nutrientes, tá? Então isso é verdade, isso é fato, né? Então, se eu tenho um erro numa fórmula de ração ou ela está contaminada com alguma coisa, se só ficar comendo aquela ração tal, o que vai acontecer? Vai faltar alguma coisa. Então, o que a gente pensaria assim? Eu vou evitar uma monodieta por causa desses perigos. E o organismo faz isso com o cachorro ou com os outros animais. Tem animais que faz até mais do que isso, tá? E tem animais que, porque isso tem variações, né? Tem animais, por exemplo, como gatos, que eles se especializam mais num tipo de alimento. Mas mesmo um gato, se ele se especializar num tipo de alimento, vamos dizer que está num lugar e ele consegue caçar peixe. E eles caçam peixe, eles pescam, né? Eles vão lá e pegam peixe. Se ele começar a comer peixe, o peixe tem uma enzima que destrói uma vitamina que é super importante para o peixe, pro gato. Então o que vai acontecer? Se ele começar a comer peixe, ele vai adoecer. E se continuar, ele vai morrer. Então, o que acontece? Cada organismo, cada coisa vai ter talvez um problema desses. Então, o organismo não necessariamente espera você se intoxicar ou faltar gravemente um nutriente para fazer você enjoar. O simples fato de ser uma coisa repetitiva sempre
você pode enjoar como precaução do organismo para não faltar. Se você for imaginar que eles evoluíram aí por milhares de anos e os mais aptos que sobreviviam e passavam essa genética para frente, dá para você entender, faz sentido o organismo enjoar mesmo sem dar problema. Por quê? Porque ele está antecipando. Agora, eu enjoei e não tem um outro alimento, vai esse mesmo. Só se estiver fazendo muito mal, né? Senão vai esse mesmo. Por quê? Porque também não é inteligente morrer de fome para evitar uma intoxicação, para evitar uma falta de um aminoácido específico, por exemplo. Entendi. Entendeu? Agora ficou... Agora clareou. Ficou claro, sim. Tá bom. Bom, obrigada por mais esse episódio, mais essa rodada assim, de explicações. Acho que foi muito esclarecedor. Espero que também tenha ajudado você que está aí acompanhando esse episódio. Então, às vezes seu cachorro tá relutando ali em comer alguma coisa. Pode ter alguma coisa. Fica de olho, né? Dá uma ida no veterinário. Mas uma das coisas é score corporal, vê se você não tá. E aí analisa tudo. Mas muitos cachorros não vão ter uma vontade de comer uma ração que pode ser de ótima qualidade, porque eles estão acima do peso, tá? Não necessariamente porque tem alguma coisa fazendo mal ou faltando na ração. Sim, pelo que a gente conversa, acho que é muito mais provável, né? Sim, porque a maioria dos cachorros estão acima do peso. Sim. Bom, é isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode ajudar. É isso. Obrigada, Lê. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.